Hoje nós vamos fazer sagu, uma sobremesa de sagu. É fácil de fazer, mas precisa ter alguns cuidados. Aqui eu coloquei uma medida de sagu, vou cobrir com 2 medidas de água. Precisa deixar hidratando por cerca de meia hora para o sagu crescer. Essa água que eu vou colocar poderia ser substituída por leite, por suco de uva, suco de maracujá ou suco de laranja, suco de pêssego, suco do que você quiser. Poderia ser até suco de pacotinho, só que alguns têm açúcar. Então varia um pouco a quantia de açúcar depois que vai ser colocado. Precisa deixar hidratando para ele também cozinhar mais rápido e cozinhar de maneira uniforme, que não fique branquinho por dentro. Coloco a água e deixo reservado. Também é bom fazer, caso tenha tempo, fazer de um dia para o outro. Deixar a noite inteira hidratando, que ele enxugue bem, que ele sugue bem a água ou o líquido que foi colocado ali. Deixar reservado para o passo seguinte. Na segunda parte é o cozimento. Percebe que ele já está bem graúdo, ele cresceu, ele criou volume. Aqui eu vou colocar sagu de leite. Esse vai ser feito um sagu de leite. Se eu pegar uma das bolinhas do sagu, apertando, ela está encharcada de leite. Esse é leite de coco. Por isso eu deixei em água primeiro e depois acrescentei o coco, porque o leite de coco que eu comprei é muito denso e eu queria um sagu que cozinhasse e não que ficasse todo ele grudado. Coloco também açúcar, dependendo do gosto, se quer mais doce ou menos doce, eu vou colocar apenas 2 colheres de açúcar cristal. Mexo, vai para o fogo. Eu não vou ficar mexendo ele a toda hora, eu vou tampar, que ele vai cozinhando, ele já está bem encharcado, ele já está hidratado. Então eu vou tampar e vou abrir e mexer de vez em quando, isso por cerca de 20 minutos. Deixo tampado, fogo médio, por cerca de 20 minutos e vou abrindo e mexendo, para ele não grudar no fundo e cozinhar. Coloquei um pouco mais de leite misturado com água, porque ele estava pegando no fundo. E eu quero que ele cozinhe, ainda não deu tempo dele cozinhar. Para ele cozinhar, como é que eu sei o ponto em que ele está cozido? Ele fica transparente. Ele não fica branco no centro. Aqui quase não dá para enxergar porque é branco do leite. Mas eu noto que alguns estão cozidos, transparentes já, e outros ainda não. Mexo e tampo novamente. Ele já está bem denso. Passaram-se apenas 15 minutos desde que eu liguei. Então, eu vou deixar ele cozinhando mais um pouquinho e já estará pronto. Só que agora eu vou mexendo, porque ele está
denso e pode grudar no fundo, queimando também o sagu, e isso eu não quero. À medida que ele vai cozinhando, ele vai se tornando transparente, seja ele no leite, seja ele em sucos também. Desligo o fogo e deixo tampado, para que ele cozinhe no próprio calor. Quando termina de cozinhar no próprio calor o sagu, aqui eu vou fazer uma calda de amoras. Já que o sagu é de leite, eu vou fazer uma calda colorida. Quando o sagu for de suco de uva, ou suco de maracujá, ou mesmo suco de laranja, daria para colocar um caldo, um creme feito na cor branca. Aqui eu quero inverter. Há quem goste de fazer também o sagu de vinho, é uma opção. Só que eu não tinha vinho tinto em casa, então eu prefiro fazer de leite com a calda colorida. Coloquei aqui amoras, bati no mixer para ela se tornar um caldo grosso. Coloquei apenas uma colher de açúcar, porque a amora também já é docinha e eu quero o contraste do azedinho próprio da fruta com o gosto do sagu adoçado. Vou engrossar essa calda apenas mexendo. Sagu é uma sobremesa bem fácil de fazer e agrada ao paladar de quase todas as pessoas. Quase todas, porque algumas não gostam quando é feito sagu de leite, porque ele fica meio liguento, enquanto que os outros com suco, ele não se torna assim tão liguento. Vou engrossar a calda e depois colocamos numa travessa ou já em recipientes pequenos o sagu com essa calda por cima. Aqui já estava pegando no fundo. E eu gosto desse queimadinho aqui. Tem o nosso creme de amoras com o sagu. Dá para colocar por cima ou deixá-lo esfriando assim, cada um separado, e depois colocar. Eu prefiro o creme colorido por baixo, já que ele é mais mole, e o sagu por cima. Isso lembra muito a minha infância. E aqui nós temos uma calda de amoras com sagu de leite. Ainda está bem quentinho. É preciso deixar esfriar, pelo menos um pouquinho, para depois consumir. Mas eu vou testar agora só para dar água na boca. O açúcar está na medida certa. 2 colheres no sagu e 1 colher na calda. Se quiser a calda um pouco mais espessa do que essa, coloca 1 colher de amido de milho para cozinhar junto, para que ela fique mais densa. Mas assim está muito bom. Uma delícia. O sagu branco fica cozido e não se nota a parte interna dele branquinha. É esse o ponto do sagu cozido, seja com água, seja com leite, seja com suco ou com vinho. A calda eu fiz colorida para contrastar. Se fosse ao contrário, que aqui fosse em sagu de vinho, faria um creme branco
com uma colher de amido de milho e leite para contrastar, para colocar por cima. Quanto mais denso o creme, você faz ao contrário. Ao invés de colocar a base cremosa, coloca primeiro o sagu e depois pinga a calda por cima. Essa é a nossa receita para hoje. Bom apetite! Uma delícia!